Boa noite, queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês mais um pouquinho do estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Somos aqui o Grupo Recomeço, aqui no bairro Jordanópolis, na rua Médica Ledesma Rodrigues Siqueira. E estamos aqui contando com a presença de vocês online aí para aproveitar um pouquinho mais desse nosso estudo, tá? Estamos recebendo uma boa notícia que na próxima semana, já com um número limitado de pessoas, né, seguindo as normas aí a quais nós estamos sujeitos, poderíamos estar abrindo, no caso, a assistência presencial, tá? Vamos ter aqui os passos coletivos, né, respeitando aí o isolamento, o que é devido, o distanciamento, né? Então, a partir das 8 horas da próxima segunda-feira, quem puder, quem tiver disponibilidade e dentro das normas aí respeitando, tá? A gente está aqui muito feliz com a presença de vocês, tá bom? Então, na próxima semana já podemos contar aí com a presença de um número limitado de pessoas, mas com a casa aberta, tá bom? Hoje vamos fazer o estudo do capítulo 11 do Evangelho, então se vocês quiserem se preparar aí para acompanhar, né? Nossa amiga Vanice aqui com muito estudo, muito preparo, vai passar para vocês aí um pouquinho das instruções aí que reza nesse capítulo, tá bom? Então vamos aí fazendo aquela preparação, tranquilizando, serenando o ambiente. Se deixar a meia luz aí fica muito bom, né? Para vocês poderem se concentrar. Já um pouquinho de meditação, né, que ela gosta muito, e isso é bom para todo mundo. Então, preparando sempre aquela água, tá? Deixando do lado aí a água para ser fluidificada pela espiritualidade, que está aqui ansiosa em compartilhar com vocês um pouquinho do estudo, tá bom? Vou ler para vocês um trechinho aqui do nosso amigo Jesus. Coincidentemente aqui caiu num capítulo interessante, uma página interessante. Número 17. Não julguemos. Evitemos formular qualquer juízo de valor a respeito dos companheiros de ideal. Habitualmente, dizemos que nada sabemos da vida alheia e que por isso não nos compete julgar a vida a quem seja. Assim dizemos, todavia, continuamos a condenar nossos semelhantes. Tentamos, com palavras de justificação pessoal, aliviar a opinião negativa que omitimos sobre os outros, mas não deixamos de criticá-los. A quase todos nós, sem dúvida, as palavras que Jesus disse aos escribas e fariseus se preparavam para apedrejar a pobre irmã surpreendida em adultério, continuam a se aplicar. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Quem saberia dizer o que teria induzido este ou aquele estado de desespero ou perturbação que a subtraiu à lucidez no momento de agir impensadamente? Ninguém conhece o peso das lutas que alguém está suportando antes de sucumbir ao assédio da tentação que se desmoralizou. Compadeçamos-nos dos que erram, e procuremos lhe estender as mãos para que se levantem da queda em que se precipitaram. Por outras circunstâncias, o homem caído no abismo poderia ser qualquer um de nós. Não nos esqueçamos do sermão das bem-aventuranças. Jesus não incluiu os moralistas, mas sim os que se enchem de compaixão pelas dores de seus semelhantes. Então é uma coisa que é sempre recorrente, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, a vida do outro é sempre mais fácil, ficar apontando o dedo. Então, esse tipo de coisa que a gente procura sempre evitar, né? Como ele está dizendo, atire a primeira pedra aquele que nunca errou, né? Então, a gente tem que estar sempre muito atento, muito vigilante a essa situação, tá bom? Então, agora, serenando o espírito, nos conectando com a espiritualidade, tá? Vamos receber a Vanice aqui para mais uma noite do Evangelho, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem em paz. Olá, boa noite a todos.
muito bom estar aqui mais uma vez, unidos em pensamento e unidos na intenção do crescimento, né? Do nosso crescimento próprio, do autocrescimento. E para o nosso estudo e reflexão de hoje, a gente vai falar sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é amar o próximo como a si mesmo. Então vamos lá, é um capítulo bem importante, como todos os outros, claro, né? Bem, algumas considerações para a gente entrar nesse tema propriamente, né? Nós já sabemos que vivemos num planeta que dentro da hierarquia universal, o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, né? Então nós podemos considerá-lo como um planeta escola, um educandário, porque é aqui que nós experienciamos e aprendemos, né? Como uma escola. Todos os outros planetas habitados do universo também funcionam, né? Como uma escola, cada um no seu grau, né? Um é o jardim da infância, outro é o nível infantil, o fundamental, a universidade, né? Existem os planetas que já estão lá na pós-graduação, né? Então podemos fazer essa comparação. E também é um planeta onde nós, através das nossas experiências, nós evoluímos, né? Podemos dizer 3 leis universais, né? Vamos chamar de leis universais. A primeira é a lei da evolução. Então, a lei da evolução coloca para nós que tudo que existe no universo, que é tudo criação de Deus, toda criação divina, toda criação de Deus, querendo ou não, está no processo de evolução. Tudo tem que progredir, tudo tem que andar para frente, né? Então é uma lei que nós estamos inseridos com conhecimentos de causa, sem conhecimento de causa, né? Nós estamos enquadrados nesta lei. A segunda lei é a lei da reencarnação, que é progressiva da lei da evolução, né? Como que nós vamos evoluir? Como que ficou determinado isso? A harmonia universal, a harmonia da criação de Deus, através da reencarnação, nos leva a este progresso, né? Através das experiências, nós vamos progredir, né? Então está tudo numa linha contínua, tudo no universo vai progredir através da reencarnação, seja neste planeta, seja em outro planeta, né? A reencarnação nos traz é como um instrumento para nós. Através da reencarnação, nós nos tornamos co-criadores do universo, né? Porque nós somos emanados de uma fonte criadora, que é Deus, nosso Pai, simples e ignorantes, né? Então nós nascemos lá no comecinho sem nada saber. E através dessa experimentação que a lei da evolução nos garante, através das experiências vividas, nós vamos crescendo, nós vamos co-criando, né? Nós somos partículas de Deus e temos as suas potencialidades. Então, automaticamente, nós vamos expressando pouco a pouco essas potencialidades e lá na frente, um dia, né, em algum tempo, em determinado momento, depois de tantas experiências, nós vamos retornar a esta fonte criadora enriquecidos de todas as nossas vivências, né? E tem uma outra lei, que é a lei de causa e efeito, que também está inserida na lei da reencarnação, né? Então veja que é uma linha contínua. A lei da evolução nos fornece o instrumento da reencarnação.
E a reencarnação, dentro da reencarnação nós temos a lei de causa e efeito, ou lei do karma, né? E o que ela significa? Que nós temos a responsabilidade sobre tudo aquilo que escolhemos, sobre tudo aquilo que decidimos, sobre tudo aquilo que fazemos. Tudo que é plantado tem uma colheita, né? Esse é o resumo da lei de causa e efeito, né? Tudo que eu falo aqui vai reverberar em algum ponto, né? Nós estamos o tempo todo emanando, né? Essa é a lei de causa e efeito. Nós emitimos algo e nós colhemos, né, o produto disso que nós estamos emitindo. Então esta é, assim, só para a gente entender por que a gente está aqui, né? Aí, em determinado momento lá da história do nosso planeta, veio um senhor chamado Moisés que nos trouxe algumas leis, né? 10 leis, que ficou conhecido como os 10 mandamentos, que eram leis para nos colocar na linha, né? A população da Terra estava meio desenfreada e estas leis vieram como uma inspiração para o Moisés e ele, né, foi determinado que aquelas leis deveriam ser seguidas, né, para a evolução moral dos seres humanos, que estava um pouco assim conturbada. Mais adiante veio o próprio Jesus, né, que é o nosso grande governador, que é aquele que olha por nós desde o início de tudo. E ele veio fazer uma síntese desses 10 leis, né? E ele simplificou assim, que era para ver se nós entendíamos. Isso já faz um bom tempo, né? Mais de 2000 anos. Vamos ver se a gente já está entendendo alguma coisa. Ele sintetizou as 10 leis em apenas 2. E a primeira grande lei que ele nos trouxe foi: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento, né? Porque se nós temos consciência de que nós somos uma faísca, uma parte da grande fonte criadora, nós entendemos que somos produto de amor, paz, harmonia, plenitude, né? Então, automaticamente nós amamos esta fonte, né? E a segunda lei que ele colocou para nós é: amará o teu próximo como a ti mesmo. É o segundo mandamento que Jesus colocou, né? Então, aqueles 10, ele falou assim: se vocês praticarem apenas esses 2, está excelente, né? Então, a gente vai nesse capítulo se deter um pouquinho mais no amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, ele falou assim, que para sermos felizes, porque nós estamos aqui para sermos felizes, buscamos a felicidade de todas as maneiras, né? Existe uma condição: você tem que amar o outro, assim como você ama você mesmo. Cara, eu acho assim, na verdade, que nós já amamos o outro, né? Em plenitude. Nós já amamos o nosso próximo, da maneira como nós nos amamos. Aí vem a pergunta: como você se ama? Você realmente se ama? Né? Esta é a questão. Então, como que nós vamos buscar? Como que nós vamos buscar esse amor a nós mesmos, né? Porque para amar o outro, nós temos que nos amar. Quando a gente vai fazer uma viagem de avião, né, tem um exemplo muito prático e fácil de entender. Quando o piloto começa a dar as instruções que vai começar o voo, ele fala assim que se acontecer uma turbulência muito forte, vão cair máscaras e que primeiro, antes de você ajudar o que está ao seu lado, você tem que colocar máscara em você mesmo. Porque se você não colocar em você, enquanto você coloca no outro, você já se acabou, você já não respira mais, né? Porque a despressurização da cabine, né, você não vai conseguir respirar. Então, primeiro coloque em você, para depois você colocar no outro.
E é exatamente isso que Jesus pede para nós. Porque se nós não olharmos para nós, se nós não desenvolvermos o amor próprio, o que eu vou ter para dar para o outro? Né? Será que eu vou conhecer o amor? Será que realmente eu vou saber o que é o amor? Então, primeiro eu tenho que buscar este alto amor, né? E como que nós desenvolvemos o alto amor? Aí vai ficar um pouco mais difícil, né? Por isso que as nossas vidas são tão complicadas, porque tudo gira em torno disso. Nós vamos desenvolver o alto amor através dos relacionamentos. É por isso que nós vivemos encarnados em sociedade, porque se não fosse preciso ficar em sociedade, nós não teríamos, né, uma família, amigos, não seria necessário isso. E tudo na vida tem um propósito, tem um porquê, que nós ainda somos muito limitados para entender, né? Mas é absolutamente essencial que nós convivamos uns com os outros, porque é isso que nos enriquece, né? É essa troca de experiência, troca de conhecimento, troca de favores, troca de gentileza, troca de palavrões, de xingamento, tudo nos enriquece. E é uma grande sabedoria, né? Aquele que inventou viver em sociedade, né? Aquele que inventou o relacionamento. Então, assim, existem algumas etapas de relacionamento, né? O primeiro próximo que nós temos que conviver é conosco mesmo. O seu primeiro próximo é você mesmo. Olha que dificuldade, né? Porque você se conhece. Como que você se trata? Você sabe quais são as suas crenças? Você sabe qual é o seu sentimento? Quais são as suas alegrias? O que te traz alegria? O que te deixa triste? A maioria de nós somos desconhecidos de nós mesmos, né? Então essa é uma grande dificuldade, nos relacionarmos conosco mesmo. O segundo nível de próximo, que também existe mesmo grau de complexidade, né? Talvez até maior, é a família, né? Depois de nós, depois de eu mesma, o mais próximo de mim é a minha família. São meus pais, meus irmãos, meu marido, minha esposa, meus filhos. Estes são os mais próximos de mim. Como que eu estou me relacionando com eles, né? Existem também algumas etapas assim, né, desse relacionamento mais próximo familiar. Todas as pessoas que são da nossa família reencarnam por um motivo. Alguns são por afinidade, né? Com algumas pessoas da nossa família nós temos afinidades. Então esta é assim a melhor parte, né? São espíritos com quem nós temos algum comprometimento, mas a afinidade é uma coisa boa, porque nós temos algo em comum. Então, nós viemos juntos na mesma família para trocarmos mesmo. Eu ensino algo para este ser me ensina algo, né? Existe aquela troca, eu ajudo aquele ser no seu desenvolvimento, ou ele me ajuda, né? Assim como nós temos o relacionamento dos nossos pais, que nos colocam no mundo, que nos dão o básico necessário, que nos dão educação, que nos ensinam, né? Durante todo o nosso crescimento. Depois nós fazemos isso com os nossos filhos. Então, por isso que essas pessoas são os mais próximos, e muitos vêm por afinidade. Alguns não vêm muito por afinidade, vem por um certo comprometimento que nós adquirimos em outra vida, né? Algo que ficou ali mal resolvido. Então nós voltamos aqui na mesma família
para resolvermos essa situação, para juntos superarmos as nossas diferenças, né? Aí são aqueles relacionamentos um pouco mais conturbados, né? Aqueles que nós falamos que são as pessoas difíceis, né? Será que realmente são eles os difíceis ou somos nós, né? Será que aquela pessoa que eu tenho uma diferença, será que é ela que é difícil ou será que sou eu? Eu que sou difícil ou eu que não entendo ela, né? Mas enfim, então essas são as pessoas que nós não temos muita afinidade, né? Nós temos mais diferença aí para estar buscando, para estar superando. E tem uma terceira classe de pessoas que também nascem na nossa família, que algumas vezes não tem nenhum vínculo conosco, mas são espíritos que estão na mesma vibração, precisam dos mesmos aprendizados que nós, ou precisam de algum tipo de aprendizado que nós temos a oferecer, né? Então são aquelas pessoas que ainda não têm vínculo, mas que vão passar a ter, porque na grande família universal nós vamos convivendo com um com o outro, né? Depois da nossa família, que são assim os próximos que nós temos que dar mais atenção, né? E que nós temos mais convivência, mais trocas, com quem nós mais nos enriquecemos. Depois vem amigos, vem aqueles familiares mais distantes, né, que também fazem parte do nosso grupo reencarnatório. Vem os amigos, vem o colega de trabalho, o seu chefe, enfim, né? Todos são os nossos próximos, né? Existe assim uma escala gradativa que nós devemos dar mais ou menos atenção, que nós temos mais prioridade, que nós temos mais vínculo e mais coisas para resolver, né? E aí vão vindo aquelas pessoas mais distantes, mas todas as pessoas que passam pela nossa vida, existe um porquê, né? Elas vão passar pela nossa caminhada porque elas estão trazendo algo para nós, ou nós temos algo para ela. Né? Aquelas pessoas que nós julgamos pessoas difíceis, às vezes elas estão ali para nos alertar, né? Para nos mostrar que nós não estamos no caminho certo, elas nos provocam, né? Então, todas as pessoas têm um porquê de estar no nosso convívio. Aí tem um terceiro próximo também, que nós precisamos dar atenção e muita, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, que é o nosso planeta. Nós temos um relacionamento com o nosso planeta, né? Nós temos uma responsabilidade. Eu disse que o nosso planeta, né, pode ser considerado uma escola, né? Imagina um aluno que chega na escola e quebra a carteira, picha as paredes da escola, rouba o material da escola. O que acontece com aquela escola, né? Se ela for depredada, vai chegar um momento em que não vai mais ter aquela escola, ela vai ser fechada. E o que é que está acontecendo com o nosso planeta? Será que nós não somos esses alunos rebeldes? Né? Aí você pensa assim, nossa, mas eu sou um grão de areia, né? Neste oceano, eu sou uma gotinha. Que diferença vai fazer, por exemplo, eu separar o meu lixo reciclável? Que diferença vai fazer eu não jogar uma bituca de cigarro no chão? É só uma bituca. Eu sou um em trilhões, né? Não vai fazer diferença nenhuma. Aí é que está a nossa falta de consciência e nós fazemos. Nós temos pequenos gestos o tempo todo que demonstram essa falta de consciência nossa com o nosso planeta, com este próximo tão importante, que nos abriga, que nos oferece oportunidades, né? Um planeta maravilhoso que está querendo aí passar por uma outra fase do seu próprio progresso, né? A lei do progresso, a lei da evolução, como eu disse no começo, se aplica a tudo, não é somente ao nosso espírito. A lei do progresso se aplica ao nosso corpo físico,
né? Se aplica aos animais, se aplica aos vegetais, aos minerais, a toda a criação de Deus. E nós, como seres inteligentes, temos uma responsabilidade gigante neste processo de progresso do universo, né? E aqui do nosso planeta, é a nossa casa. Então, nós precisamos fazer os nossos pequenos gestos todos os dias, fazer algo consciente, porque tudo que nós fazemos reverbera no universo, né? Todas as pessoas que estão à nossa volta vão ter a percepção de alguma forma de algo bom que nós fizemos, né? Por exemplo, eu falei do lixo. Se você separa o seu lixo, né, não tem problema que é só você na sua vizinhança. Continue fazendo. Os seus filhos vão aprender. Os seus filhos vão seguir o seu exemplo. Talvez um vizinho enxergue que você faz isso, né? E aí ele começa a fazer também. Então toda boa ação que nós fazemos, de pouquinho em pouquinho, vai contaminando o nosso entorno, né? Vai se expandindo e as pessoas vão entrando nesta nova sintonia. Então é importante sim, cada um de nós fazermos a nossa parte. Aí tem um quarto próximo, né? Olha quantos próximos nós temos, né? Que Jesus falou, amai o seu próximo, então são todos esses, né? Sou eu mesmo, é a minha família, as pessoas com quem eu me relaciono, os meus amigos, é o meu planeta e todos os seres que habitam este planeta, os animais, né? Vamos amar os animais, vamos amar os vegetais, né? Talvez algo que ninguém fale muito ainda sobre isso, porque nós não saímos nem na etapa do animal ainda, né? De amar verdadeiramente os animais. São os vegetais, né? Qual tipo de consciência nós temos que ter com os vegetais, né? Nós que somos pequeninos ainda, né? O que nós podemos fazer? Por exemplo, não comprar em excesso os vegetais que você vai consumir. Comprar apenas o necessário. Aquele vegetal que você deixa estragando na geladeira, ele está sofrendo por isso. E isso vai para a soma, para a sua conta, né, com relação ao planeta. Não desperdice alimento, coloque no seu prato apenas o alimento que você vai consumir, né? Relacione-se com aquele alimento, agradeça por ele estar te alimentando, ele também é um ser vivo, que tem a função dele, que é te trazer a vida, te trazer energia, te trazer força através da alimentação. Então conecte-se com aquele alimento, né? Ingira ele conscientemente, ingira o seu alimento, né? Com um sentimento de gratidão, porque com certeza o seu corpo vai se entrelaçar com aqueles nutrientes e nada vai te faltar, você não vai precisar nem de remédio, quando realmente nós tivermos esta consciência plena, né? E o último próximo com quem nós precisamos aprender a nos relacionar é Deus, né? Ele também é o nosso próximo, mas ele está numa esfera assim superior a tudo. Se nós temos dificuldade em nos relacionarmos com tudo isso que está bem pertinho de nós, como que nós vamos nos relacionar com Deus? Porque Deus está em tudo e em todos. Imagine que todas aquelas pessoas da sua família, imagine aquela pessoa difícil da sua família, Deus está naquela pessoa. E como você está se relacionando com ela? Como que você enxerga aquela pessoa? Então nós precisamos aprender a desenvolver a espiritualidade em nós. Não é a religião, não é nem
qualquer tipo de religião ou espiritismo é espiritualidade. Espiritualidade é nós termos a consciência de nós mesmos com relação ao divino, com relação àquele que nos criou. Qual é o tipo de relacionamento que nós fazemos com esta grande força, né? Bem, então, como Jesus fala, amar o seu próximo como a si mesmo, vamos entender também um pouquinho mais sobre o amor a si mesmo, que é o auto-amor, que eu já falei, né? O auto-amor, a maioria das pessoas confunde auto-amor com egoísmo, né? Quando nós não buscamos a compreensão das palavras, a compreensão das coisas, nós nos equivocamos, achando que auto-amor é egoísmo. Então eu tenho que pensar só em mim e não tenho que pensar no outro, né? Eu preciso viver uma vida de sofrimento para dizer que eu sou bom? Como que é isso, né? Não é bem assim. Para nós desenvolvermos o auto-amor, primeiramente nós precisamos buscar o entendimento e a aceitação da divindade que existe em mim. Por isso que a gente estuda, por isso que a gente fala muito, né? Para buscarmos leituras que nos tragam conteúdo mais amplo, né? Para ampliar a nossa visão de vida, ampliar a nossa visão de Deus. Porque quando nós aceitamos que Deus está em nós, automaticamente nós vamos nos amar. Como eu disse no começo, é automático nós amarmos a Deus quando nós entendermos que somos uma partícula. Quando nós entendemos que realmente somos filhos de Deus, e que existe uma força que não nos desampara, assim como um pai amoroso, Deus não nos desampara jamais, está o tempo todo fluindo sobre nós. Ele é sabedoria, Ele é a alegria, a harmonia plena é Deus. E quando nós entendemos que esta harmonia, que esta sabedoria, que este amor absoluto está dentro de nós, só esperando o nosso desabrochar. Quando nós entendemos isso, automaticamente nós desenvolvemos o auto-amor. Uma outra ferramenta importantíssima é o autoconhecimento, né? Como eu disse, nós nos desconhecemos. Então, qual o primeiro passo para o autoconhecimento? Identificar e aceitar os nossos equívocos, né? Aceitar que nós temos ainda reparos a fazer, aceitar que nós ainda somos alunos nesta escola, que nós ainda buscamos a nossa cura, independente se somos saudáveis ou não. Ser saudável é uma coisa e ser curado é outra. Nós podemos estar perfeitamente saudáveis fisicamente, mas não somos curados. Por quê? Porque nós trazemos ainda em nós amargura, egoísmo, orgulho. Então, quando nós conseguimos identificar estas falhas em nós, nós já estamos no caminho do autoconhecimento. Aquelas pessoas que são super difíceis na nossa vida, elas entram na nossa vida justamente para nos auxiliar a despertar esta visão. Elas vêm nos mostrar quando nós discutimos, quando nós brigamos e a pessoa tá com uma coisa na sua cara, você é muito crítico, você é mal-humorado. Quando a pessoa fala isso, nós não devemos ficar chateados, amargurados, com raiva. Nós devemos parar e fazer uma reflexão. Será que realmente eu não sou isso? Será que eu não preciso fazer alguma mudança em mim? Né? Então, tá vendo que cada pessoa tem
um papel importante na nossa vida para provocar as transformações, para provocar a reforma íntima que nós precisamos fazer. Outra coisa importante que nós precisamos fazer é nos desfazer das crenças, dos condicionamentos e crenças negativas que nós trazemos, né? Durante a nossa infância, nós recebemos uma educação e muitas vezes essa educação ela vem carregada de frases que ficam no nosso inconsciente e ao longo da nossa vida, quando nós somos adultos, temos mais idade, estas crenças elas nos limitam, né? Por exemplo, quando eu era criança, eu escutei muito assim que Deus castiga, né? Então é uma frase pesada, porque nós hoje sabemos que Deus não castiga ninguém. Nós estamos buscando esse entendimento, né? Que nós não temos um Deus punitivo, nós temos um Deus amoroso. Quem é que fala para a criança que nós temos um Deus amoroso? Né? Que se a criança fizer alguma coisa, ela vai receber de acordo com aquilo que ela escolheu. Nós temos que também explicar na linguagem infantil a verdade, para que ela não leve dentro de si esses condicionamentos. Então, essas são algumas ferramentas para nós desenvolvermos o auto-amor, né? O amor a nós mesmos, para que nós possamos amar o próximo. Então, nós temos todo esse trabalho conosco mesmo, né? Existem 3 formas de amor, que bem rapidinho eu vou falar, né? Existe um amor que nós podemos chamar de amor eros. O amor, esse tipo de amor, ele representa o amor sexual, carnal, repleto de paixões, atração física, que manifesta o instinto de união e reprodução. Eros representa o amor pela beleza e a perigosa obsessão pelo amado e o prazer que ele traz. É o amor fundamental para a natureza, pois é a força primitiva da procriação e preservação da espécie. É o tipo de amor mais perigoso, pois se não vivido de forma equilibrada, pode trazer muita dor. Então é aquele amor primitivo que desde os princípios, desde a era primitiva, ele já está mais em nós, né? Ele é instintivo. É aquele amor onde nós nos sentimos atraídos fisicamente pelo outro. E se ele não for vivido com equilíbrio, com sabedoria, ele pode virar aquele amor onde você quer só para si, né? Então, ele é um amor mais primitivo. Com o passar do tempo, nós vamos elevando esse sentimento, sutilizando esse sentimento para que ele saia do nosso órgão sexual e venha para o coração, onde nós conseguimos já entrar numa outra faixa, num outro tipo de amor, que é o amor fraternal. Este amor fraternal, ele envolve lealdade, igualdade e benefício mútuo, além de dedicação ao objeto amado. Além disso, se manifesta como prazer pelo conhecimento e cultura. Esse amor também se refere ao amor de amizade, que não monopoliza, vamos prestar bastante atenção nessa parte, não monopoliza, não escraviza e não cria dependência quando se ama o outro da forma que ele é. Então, quando nós aceitamos o outro da forma que ele é, nós vamos desenvolvendo esse amor fraternal, né? Ele não vai, é aquele amor de amizade que não é só por um amigo. Você pode ter um amor fraternal por um parente seu, né? Ao longo da convivência, nós vamos desenvolvendo. É aquele amor que você fica feliz com a alegria e com a felicidade do outro, né? Não existe aquela dependência, aquele ciúme, né? Que nos escraviza. E conforme nós vamos crescendo nesse amor, nós chegamos no amor ágape, né? Que aí é o amor que está ligado ao amor divino.
é o amor de Deus, o amor ágape. É o amor incondicional. Embora muitas pessoas não saibam, ele também pode ser praticado por humanos, né? Uma Madre Teresa talvez conseguisse praticar esse amor, né? Mas em grau inferior, devido à imperfeição e à limitação humana. É o amor afetivo e da satisfação, pois na fraternidade o amor se satisfaz por ser compartilhado e ter resposta. A satisfação ágape também dá resposta ao prazer por boas comidas e bebidas partilhados entre pessoas fraternas, formando assim um ambiente harmonioso. Então, é o amor incondicional que ao longo da nossa jornada evolutiva, com certeza, nós vamos alcançar, né? Então fica a mensagem: para nós amarmos o nosso próximo, nós precisamos verdadeiramente olhar para nós e nos amarmos, buscarmos esse amor por nós mesmos, aceitando, acreditando que nós somos filhos de Deus, né? E aí vou só deixar uma frase que todo mundo já conhece: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Então fica a reflexão para vocês, para nós todos. Eu agradeço imensamente a paciência de vocês e que todos tenham uma semana de muita luz. Gratidão. Boa noite. Acho que só temos que refletir de tudo isso que foi dito, uma palestra que tem que calar bem fundo em todos nós. Obrigado por mais esta palestra. Muito obrigado. Acho que isso serve para todos nós, o amar o próximo. Muito bom. Antes de nós entrarmos nas nossas vibrações no passo coletivo, eu apenas gostaria de repetir um pouquinho aquilo que o nosso amigo colocou aqui no começo, a respeito da abertura da nossa casa. Nós vamos continuar com as lives, apesar de estarmos aqui com o público presente. Nós vamos simultaneamente estar colocando as lives para aqueles que não puderem vir, tá certo? Aqueles que não se sentirem confortáveis de estar aqui presentes vão receber a palestra e também o passe coletivo, que nós não teremos os passes individuais, e sim pálides coletivos para todos. Então, que a gente possa aproveitar, cada um tem a sua necessidade e fica com muita alegria isso, porque a gente entende que aos pouquinhos a gente já começa a poder receber aos nossos assistidos, amigos, enfim, ao nosso público, e agora estendendo também para o público daí de casa, tá bom? Então, eu colocando aquela musiquinha gostosa no fundo, fechando, antes de nós fecharmos os nossos olhos, colocando do nosso lado aquela água gostosa que vai ser fluidificada. Água esta, que eu repito, é uma água milagrosa, é uma água bendita. Milagre que eu digo assim, porque ela vai com muito amor. Os fluidos que são emanados pela espiritualidade possam chegar até cada um de vocês em cada necessidade. E tenham fé naquilo que nós acreditamos, que nós somos maiores, somos poderosos, somos acima de tudo criaturas divinas, somos filhos de Deus. Então nós estamos muito próximos dele, só depende de nós, do nosso querer, do nosso amor, como foi dito. Então que nós possamos nesse instante de paz, de alegria, fechar os nossos olhos, relaxar bem o nosso corpo físico
e vamos imaginar uma grande roda, uma grande corrente de mãos dadas, se possível, em mente, ajoelhados perante Jesus, e vamos vibrar pelos nossos hospitais, pelos nossos médicos, enfermeiros, pelos os pacientes desses hospitais que possam se recuperar, que possam ter o tratamento devido, vibrarmos pelas creches, pelos asilos, para que aqueles que lá se encontram possam receber o nosso acalento espiritual, o nosso amor, que ele ultrapassa fronteiras. Não importa onde quer que estejamos, o nosso pensamento, o nosso amor chegará até estas criaturas. Vamos pedir a Deus também pelos que andam, os andarilhos, aqueles que não têm aonde morar, que vivem embaixo aí de uma ponte, vibrar por eles para que não falte o acalento e que nós possamos aumentar a esperança de um dia essas criaturas puderem se elevar, sobreviver de forma diferente da qual estão hoje. Vibrarmos inclusive por aqueles irmãos que de uma certa forma causaram-nos alguma dor nas prisões, nos cárceres, que também chegue até lá o perdão, que chegue até lá o despertar e o entendimento daquilo que aqui estamos fazendo. Vibrar pelos nossos vizinhos, da direita, da esquerda, de frente, vibrarmos por alguém que tenhamos em nosso pensamento nesse instante, que ele possa receber todo esse carinho que estamos emanando, vibrarmos pela nossa família, vibrarmos pelo nosso país, pelos nossos governantes, vibrarmos pelo planeta. Que assim seja. E dentro desse momento de calma, de luz, nós vamos vibrar e nós vamos pensar em nós mesmos. Este é o nosso momento de eu pedir para que eu possa receber aquilo que eu estou precisando nesse instante através desse passe amoroso que será emanado em conjunto com a espiritualidade maior que nos acompanha nesse instante, para que chegue até cada casa, cada lugar, cada recinto, esta vibração de amor, esse passe de amor para cada um. Então, respirando bem suave, bem tranquilo, aliviando os músculos, soltando os músculos dos braços, das pernas, um coloque amoroso com Jesus de agradecimento e a Ele dizemos: obrigado, Senhor, por esse momento da qual estou participando. E todos aqui nesse instante elevando os nossos braços para que esse passe amoroso possa alcançar vocês nesse instante, levando a paz, o conforto, a cura, a esperança e o fortalecimento, envolvendo-os inicialmente no coronário, no frontal, no laríngeo, o gástrico, envolvendo as pernas, a circulação, os músculos, a parte óssea, os braços, principalmente a circulação, envolvendo a coluna lombar e cervical, envolvendo todos os nossos chakras, onde sentimos nesse instante a paz, sentimos a luz, os fluidos, em alguns azul, em outros verde,
obedecendo a cada um de vocês, a cada necessidade. Que assim seja. Mais uma vez, nós somos gratos a todos vocês que se ligaram, que se conectaram conosco, que se envolveram nessa corrente para todo o nosso planeta, para todos nós que possamos receber essa luz divina que é a luz do nosso Mestre, a luz do nosso Pai, a luz universal, transmitida através das suas fontes, que somos nós aqui na Terra. Eu queria apenas lembrar também que na próxima quinta-feira estaremos unidos, eu ou a Vanice, provavelmente a Vanice, ou eu, não importa quem seja, para dar a vocês ou responder algumas perguntas que não foram possíveis serem elaboradas hoje, mas que na quinta-feira a gente abre esse espaço para que haja as perguntas, o esclarecimento e muita paz, muita luz a todos, muita esperança, muito fortalecimento. É o que nós desejamos, porque precisamos muito desse empurrão, precisamos muito, todos nós que estamos aqui ainda, precisando da ajuda do Pai, ajuda de um do outro, levar o pensamento, levar para alguém a caridade, como foi falado hoje na nossa palestra, amai-vos uns aos outros, amar o próximo como a ti mesmo, é o ensinamento básico que Jesus nos colocou e que aos poucos, com certeza, nós vamos seguir, acompanhar e sairmos vitoriosos, todos nós sairemos vitoriosos, em nome do Senhor, de Jesus. Eu me despeço em mais esta oportunidade e que estaremos aqui na próxima segunda-feira de uma forma um pouquinho mais ampla, diferenciada. Vamos tentar tudo, fazer da forma mais correta possível para que ninguém se prejudique, tá certo? Muita fé, muita paz e uma noite para todos vocês, uma boa semana e que possamos estar outra vez aqui reunidos na próxima segunda-feira. Um beijão lá do fundo do coração para todos. Que assim seja.